Nosso bom Deus e Pai, nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é aquele que nos criou, aquele que nos redime, aquele que nos salva. Mas por vivermos, bom Deus e Pai, nesse mundo afetado e infectado pelo pecado, nós temos a plena consciência de que até que o Senhor volte, nós carecemos continuamente do Teu toque curador. Ó Pai, nos visita mais uma vez neste dia, que por intermédio da Tua palavra nós apenas não recebamos a cura, mas que nela, da Tua palavra, nós recebamos esperança, para continuarmos caminhando nesse mundo até que o Senhor volte. E assim, bom Deus e Pai, na Tua presença, glorificados, podemos Te adorar para todos sempre. Fala conosco, humildemente rogamos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que é a nossa esperança. Amém. Bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente. Essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que ao longo dos seus 20 anos de existência, sempre que aqui nos reunimos, sempre que chegamos a esse lugar, o nosso propósito e o nosso objetivo é de que todos juntos tenhamos uma experiência real e transformadora com o nosso Deus. Permita-me fazer uma breve pergunta. Temos visitantes aqui hoje que não frequentam aqui a Semente? Por gentileza, levante a sua mão. Ok, bastante pessoas, sejam muito bem-vindos. Uma segunda pergunta nessa linha. Existem pessoas que nos visitam aqui que são de outro estado, talvez aqui fora de São Paulo? Esse é um período do ano em que muitas pessoas vêm visitar familiares. É uma honra tê-los aqui. Eu não sei se temos algum amigo de ministério, algum pastor presente entre nós. Se tiver, levante a mão. Vejo aqui pastor Esron. Não sei se tem mais, mas que todos vocês sejam bem-vindos. É uma satisfação, uma honra tê-los aqui. Queridos, hoje nós estamos dando início a uma nova série. A série que tem como título, como você pode ver, Recomeços. Quando a gente pensa um pouquinho na questão etimológica, na raiz dessa palavra recomeços, ela é a junção do prefixo re, que tem que ver com novamente, com retorno, com começos. São oriundos do latim. Isso significa iniciar novamente, dar um novo recomeço, começar de novo, um novo começo, um reinício, um renascimento, uma retomada, enfim, de atividade. E pela graça de Deus, baseados na palavra dele, única e exclusivamente, nós queremos tratar e conversar um pouquinho a respeito desse tema. Afinal, como foi dito pelo Léo aqui, todo início de ano eu e você carregamos expectativas, promessas, e todas essas têm que ver maiormente com mudanças. Eu e você começamos a planejar uma série de coisas. No entanto, é interessante que eu e você reflitamos e entendamos que na perspectiva bíblica, a Bíblia sempre nos lembra que os verdadeiros recomeços, eles não nascem única e exclusivamente da força e da vontade humana, e nem de uma simples virada no calendário. O verdadeiro recomeço, ele nasce, ele decorre de um encontro com Deus. Essa série tem como objetivo convidar-nos a olhar para além das resoluções, dos planos e projetos que eu e você já estabelecemos para esse ano, para o ano de 2026. E para que eu e você encaremos e pensemos um pouquinho no que realmente sustenta e mantém a minha vida, a sua vida. Principalmente quando os ciclos se encerram, quando aquilo que eu e você temos como certezas, isso falha. O que é que nós fazemos? O que fazer quando o futuro se coloca diante de nós de maneira incerta? Recomeçar, queridos, não significa apagar o passado, mas permitir que Deus o redima, que Ele o transforme. Recomeçar de acordo com a Bíblia, com aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Não é negar a dor, mas reencontrar experiência no meio dela. Quando nós nos voltamos para esse livro, é isso que nós encontramos a respeito de recomeço. Nós estamos reunidos aqui em mais de 500 pessoas. Eu não tenho condições de saber o que vai no seu coração, na sua mente. Eu não tenho condições de saber o que você enfrentou no transcorrer
de 2025. Eu não sei como cada um de vocês chegaram até aqui hoje, mas eu posso afirmar sem sombra de dúvidas, de que com certeza, entre nós há alguém que encerrou o ano de 2025 cansado. Provavelmente existe entre nós aqui nesse momento, nessa manhã, alguém que carrega perguntas, questionamentos em seu coração, em sua mente. Pessoas que perderam o fôlego ao transcorrer dos desafios da vida ao longo de 2025. E queridos, inevitavelmente, também exista alguém aqui entre nós que esteja buscando sentido para a sua vida. É por isso que essa série é um chamado para que eu e você vivamos o presente. À luz da fidelidade de Deus, do seu agir e da perspectiva que Ele apresenta, de que se mantivermos o olhar firme e fixo em Jesus Cristo, ancorarmos a nossa esperança nele e no seu reino, nós desfrutaremos desse reino agora e em sua plenitude, em breve, quando Jesus Cristo voltar. A Bíblia nos apresenta e nos diz que recomeçar não é tentar de novo sozinho, mas é permitir que, quem sabe, em 2026, Deus reescreva com graça, com fidelidade, um novo capítulo na minha história e na sua história. Amém? Se eu e você permitirmos que Ele faça isso, pode ser que o ano de 2026 seja o melhor ano de nossas vidas. E isso não tem que ver com a ausência de problemas, lutas e dificuldades, mas tem que ver com a presença dEle na minha vida e na sua vida também. Você entende que alguma área ou algum aspecto da sua vida precisa de um recomeço, precisa de uma mudança? Que você vá pensando nisso, e o Espírito Santo vá trabalhando no seu coração e na sua mente. E quem sabe você tome uma decisão, como o Léo acabou de dizer, de ter esse recomeço ao lado de Jesus Cristo. Queridos, a Bíblia apresenta uma série de histórias de recomeço para mim e para você. E é interessante que os recomeços, quando uma pessoa, um personagem bíblico, ele tem um processo de recomeço, uma retomada, um reinício, ou um começo com Cristo, esse recomeço não significa voltar ao zero. Lembra-se da história de Noé? Noé, ele jamais esqueceu do dilúvio. Mas Deus, por meio do dilúvio, deu uma oportunidade de recomeço, não só a Noé, mas a toda a humanidade. Abraão não deixou de ser um homem falho. Moisés não apagou os seus erros que foram cometidos no Egito, isso não foi apagado. Davi não deixou de carregar as marcas do seu pecado, não só na sua vida, mas também em consequência dos seus familiares e daqueles que estavam perto dele. Pedro também jamais se esqueceu de lembrar de que negou Jesus Cristo por 3 vezes. Nós poderíamos citar tantos e tantos exemplos de pessoas que tiveram os seus recomeços. Mas nos valendo apenas desses breves exemplos que dei, nós notamos uma coisa: todos eles têm em comum que os recomeços bíblicos acontecem apesar da memória, não por causa do esquecimento. Quando Deus ele oferece a oportunidade de recomeço, Ele não faz nos esquecer, mas Ele se vale do que aconteceu para apresentar diante de nós uma nova possibilidade de vida, uma novidade de vida com Ele. No livro A Ciência do Bom Viver, página 479, a autora e escritora Ellen White, ela comenta e diz o seguinte: Deus nunca conduz os seus filhos de outra forma, senão aquela que eles escolheriam, se pudessem ver o fim desde o princípio. Ela diz que se nós tivéssemos a capacidade de olhar para o futuro, e ao percebermos como Deus conduziu a história de nossa vida, nós não alteraríamos em nenhum ponto. Porque como diz Jeremias 29:11, o que Deus tem para mim e para você são planos de paz e não de mal, para conceder para mim e para você futuro e esperança. Isso não tem que ver somente com a realidade de nossa vida aqui nessa terra, queridos, mas em especial a perspectiva de uma vida eterna ao lado do nosso Deus. Quando nós avaliamos essas histórias bíblicas e os seus ensinos, nós chegamos à conclusão que os recomeços não apagam o passado, pelo contrário, eles atravessam o passado e tudo o que aconteceu. E nessa manhã eu quero brevemente recapitular com você um exemplo de recomeço na vida de um homem. Por favor, abra sua Bíblia, livro de Lamentações,
capítulo 3, versículo 19. Lamentações ou Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 19. E hoje nós vamos abordar o tema recomeços em tempo de esperança. E esse é o texto base, Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 19. Uma observação importante desse pequeno livro, o livro de Lamentações de Jeremias, um livro que contém 5 capítulos. Os teólogos entendem que esses versículos que leremos na sequência, versos 19 a 24, ele é justamente o centro e a parte principal do livro de Lamentações de Jeremias. E a palavra de Deus no versículo 19 diz o seguinte: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Queridos, esse é um texto que foi escrito, como você bem sabe, por um profeta, um homem chamado por Deus, para ser o seu porta-voz, e o nome desse homem é Jeremias. Eu não sei se você sabe, mas além desse Jeremias, o profeta, o autor do livro de Jeremias, a Bíblia apresenta e fala de pelo menos outros 7 Jeremias. E eles aparecem em 2 Reis, 1 Crônicas, livro de Neemias. E o interessante é que o autor desse livro, tanto de Jeremias e Lamentações de Jeremias, o profeta ele aparece e é citado em outros livros do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Ele vai aparecer em Mateus, Coríntios, vai aparecer também em Hebreus. O Jeremias em questão aqui, nós não podemos confundir. Ele não é o Jeremias, filho de Ilquias, que era sumo sacerdote, embora o seu pai também se chamasse Ilquias. Mas ele não era filho de Ilquias, o sumo sacerdote. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, e no livro de Jeremias em especial, capítulos 9, 13 e 14, nós encontramos claramente evidência textual disso. E queridos, Jeremias serviu não só como profeta, mas também como sacerdote. E ao longo do seu ministério, ele foi auxiliado por um homem chamado Baruque, um homem que escrevia e que fez a compilação de todo o conteúdo do livro de Jeremias, por ordem de Jeremias, proveniente esta de Deus. O mais interessante no ministério de Jeremias é que Jeremias pregou por 40 anos. E a tônica da mensagem de Jeremias era convidar o povo de Judá a se arrepender e se voltar para Deus. Mas isso, infelizmente, o que? Não aconteceu. E é aí que eu penso e me pergunto. Faça um exercício rápido você aí pensando. Jeremias pregou por 40 anos. Ele fazia um convite para que as pessoas se voltassem para Deus, mas as pessoas não se arrependiam e não se voltavam para Deus. Você acha que Jeremias tinha e sentia e entendia na sua vida uma necessidade de recomeço, sim ou não? Eu particularmente penso que se Deus o chamou para uma função de convidar o povo a arrepender-se, ele prega e leva a mensagem de Deus ao povo, e o povo não se arrepende. Se nós fizéssemos e trabalhássemos apenas na perspectiva anual, por 40 vezes pelo menos, Jeremias entendeu que ele precisava recomeçar com Deus para ter forças e continuar cumprindo o chamado de Deus em sua vida. Mas eu e você sabemos como é a vida. Eu imagino que ao longo de cada ano da vida de Jeremias, desses 40 anos, e estamos falando única e exclusivamente do período em que ele exerce o seu ministério profético de pregação, Jeremias não recomeçou e não pediu que Deus lhe desse condições de recomeçar apenas 40 vezes. Mas eu imagino que isso aconteceu muitas e muitas vezes na vida de Jeremias. O livro Profetas e Reis, na página 240, vai dizer o seguinte: desprezado, odiado e rejeitado por muitos, ele acabaria testemunhando o cumprimento literal de suas próprias profecias de iminente condenação, e partilhando da tristeza e da dor que seguiriam a destruição da cidade condenada. Jeremias foi desprezado,
ele foi humilhado, ele foi odiado e rejeitado. Por quê? Única e exclusivamente porque ele se propôs a cumprir e atender o chamado que Deus tinha lhe feito. A vida de Jeremias, assim como a de toda a humanidade, ela foi repleta de provações, de lutas, de desafios e de muitas dificuldades. Naturalmente, nós não teríamos tempo de ler, mas eu fiz um breve resumo aqui, e eu queria partilhar com vocês. Só para que você reflita e pense um pouquinho, se Jeremias teve ou não a necessidade de recomeço. Jeremias capítulo 1 diz que Jeremias tinha um sentimento de incapacidade. Quando Deus o convida, quando Deus o chama, ele diz: Senhor, eu sou novo demais, eu sou jovem, eu não passo de uma criança. Jeremias sofreu rejeição pública e perseguição religiosa, capítulo 7, 18 e 20. Jeremias foi ameaçado de morte, capítulo 11 do livro de Jeremias. Jeremias foi torturado no tronco e foi isolado da sociedade, Jeremias capítulo 15. Jeremias, como eu disse, pregava, e no capítulo 25 ele diz: eu prego, mas vocês não me ouvem. Capítulo 26, queridos, vai dizer que Jeremias foi preso. No capítulo 28, o livro nos diz que Jeremias foi desafiado, não por um profeta verdadeiro, mas por um falso profeta, que dizia que a mensagem de Jeremias não provinha de Deus. Jeremias ele contemplou a destruição do livro que ele havia escrito por inspiração de Deus, que Baruque o havia ajudado a escrever, no capítulo 36. O capítulo 37 nos diz que Jeremias foi açoitado e aprisionado. Jeremias que passou por fome e por sede, capítulo 38. Jeremias foi acorrentado no capítulo 40. Ele foi rejeitado, capítulos 42 até o início do capítulo 43, a Bíblia nos diz isso. E por fim, Jeremias contemplou o cumprimento da profecia, como eu disse, que ele mesmo havia anunciado. Olhando para todos esses sofrimentos e embates que Jeremias enfrentou, para que ele continuasse pregando firmemente por 40 anos, será que Jeremias teve ou não a necessidade de ter um recomeço ao longo de todo esse tempo? Sabe, queridos, quando eu olho para a história de Jeremias, eu percebo que a esperança de Jeremias, ela não surgiu, ela não nasceu da ausência de sofrimento, mas ela emanava de uma profunda confiança em Deus, que foi construída justamente no meio da rejeição, da dor e do aparente fracasso. Quantas pessoas foram rejeitadas ao longo de sua vida, mas especialmente em datas festivas como essas que nós vivemos, em que talvez eu e você nos reunamos com pessoas que eu e você amamos. Muitas e muitas pessoas não têm com quem se reunir, porque são rejeitadas, desprezadas, odiadas. Talvez alguém para quem você olhe e chame de irmão ao seu lado, olhe para você e te cumprimente. E talvez você tenha o ignorado em algum momento desse ano. Propositalmente, acidentalmente, não sei. Mas isso nos indica de que por vivermos nesse mundo de pecado, sermos afetados e infectados por ele, queridos, inevitavelmente, independente do sobrenome que carreguemos, das titulações que tenhamos, do cargo e função que ocupemos, todos nós precisamos de um recomeço. E foi assim, na vida desse homem chamado Jeremias, esse homem que resolveu atender ao chamado de Deus. E quando a gente vai para esse livro que conclui, que é um resumo, um clamor final na vida de Jeremias, Lamentações, nós percebemos que Lamentações, ele não é um tratado de sofrimento, mas ele literalmente é a fé escrita com lágrimas. E eu quero voltar com você a Jeremias capítulo 3, verso 19. E vamos fazer breves considerações a respeito desses poucos versos. Nos versos 19 e 20, Jeremias disse: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura.
A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Algumas versões usam a expressão: lembra-te, Senhor, da minha aflição, do absinto e do fel. Duas plantas extremamente amargas. E sempre que essas figuras, o absinto e o fel, aparecem na Bíblia, elas indicam uma vida amargurada, uma vida de aflição, uma vida de remorso, uma vida de sofrimento. Deuteronômio 29 apresenta isso, Provérbios 4, quando fala ali no versículo 5 das más inclinações. O livro de Oséias, capítulo 10, verso 4, e Amós 6,12 vai nos dar a entender isso também. Tanto em Oséias quanto em Amós, o absinto e o fel, essas plantas, têm que ver com ervas venenosas. E aqui, queridos, Jeremias diz: Senhor, eu me lembro da minha aflição e de toda a amargura, todo o sofrimento pelo qual eu passei. E Senhor, o versículo 20, ele diz: isso acontece continuamente. Quando eu me lembro disso, Senhor, sabe o que acontece? O meu coração, a minha alma, os meus pensamentos, eles se sentem confusos, eu me sinto abatido. Eu volto a dizer, eu não sei como você encerrou o seu ano de 2025. Eu não sei se você enfrentou e passou por lutas como essas. E eu sei que existem pessoas que dizem aqui: pastor, eu não passei por isso, e louvado seja Deus por isso. Mas inevitavelmente, por vivermos nesse mundo, em um momento ou outro, algo desse tipo acontece na nossa vida. E como é que eu e você vamos nos portar diante disso? Quando Davi diz: Senhor, eu me lembro disso, e a minha alma se abate dentro de mim. Queridos, Jeremias não está falando de metáfora vazia, ele não está falando de uma mera teoria, pelo contrário, ele está testificando aquilo que aconteceu na sua vida. Ao lermos o livro de Lamentações, percebemos que a dor não destruiu a fé de Jeremias, ela aprofundou a sua dependência de Deus. O que é que eu e você fazemos? Como é que eu e você nos portamos quando as lutas e as dificuldades vêm? Será que nós nos afastamos de Deus, a nossa fé é abalada? Ou será que isso nos torna mais dependentes e confiantes de que Deus vai agir em nosso favor? Queridos, o livro de Jeremias é um livro de lamento. Mas na Bíblia, lamento não é sinônimo, não é sinal de falta de fé. Pelo contrário, é sinal de que a fé ainda está viva, o suficiente para que nós recorramos a Deus e coloquemos diante dele aquilo que sentimos e o que precisamos. Os versículos 19 e 20 do livro de Lamentações ecoam a biografia de Jeremias, mostrando que a fé bíblica não exige que você esteja bem, mas ela exige que você permaneça em quem? Em Deus. Sabe aquela história de que eu e você precisamos estar bem sempre? Isso não é bíblico. O próprio Cristo, ao viver nesse mundo, ele disse: olha, eu sei que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o quê? O mundo. Cristo jamais pediria de mim e de você algo pelo qual ele sabe que nós não teremos condições de suportar. E muito menos do que o próprio Filho de Deus viveu. Portanto, queridos, o que eu e você precisamos fazer em meio às dificuldades é permanecer em Deus. O versículo 21, para mim, é o versículo mais especial. Dentre esses 5 versículos que nós lemos, dentre esses 6 versículos que nós lemos. E no versículo 21, Jeremias vai dizer: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Senhor, me faz lembrar do teu agir. Me faz lembrar dos teus feitos em minha vida. E quando eu rememoro, quando eu penso no passado, nas dificuldades, nas lutas em que eu enfrentei, o modo como o Senhor agiu, isso só não me fortalece nesse momento, não só solidifica a minha fé, mas isso me faz crer e entender que o Deus que me ajudou em uma ocasião, Ele pode me ajudar nesse momento e nessa situação presente. O interessante é que essa expressão, o que pode me dar esperança, no versículo 21, é a mesma expressão que aparece no final do versículo 24. Portanto, esperarei nele. Na raiz, no original, no hebraico, é a mesma expressão. E quando a gente olha para essa questão, para o que é apresentado no versículo 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nós encontramos nesse texto, queridos, nesse versículo, não apenas o refrão, mas o elemento unificador desses 2 blocos. Se eu tenho e enfrento dificuldades e me lembro delas, existe um Deus que agiu em meio a essas dificuldades
e que me coloca uma perspectiva de mudança, de esperança, de que Ele vai caminhar comigo a todo instante e momento. O versículo 21, esse texto nos indica que esperança não é um otimismo humano, mas é uma confiança escatológica. Significa que mesmo ao eu e você vivermos nesse mundo, mesmo que todas as nossas situações e problemas não se resolvam, existe uma perspectiva de que quando Cristo voltar, todos os nossos problemas serão definidos e resolvidos para todos sempre. Nós não mais enfrentaremos dor e sofrimento. O comentarista John Mackay, um especialista em Antigo Testamento, quando ele fala a respeito do versículo 21, ele diz que Jeremias, ele expõe a sua própria experiência pessoal, para que por meio dela, todos aqueles que vivessem no entorno de Jeremias e para nós, que lemos o relato deixado na palavra de Deus, para que a experiência de Jeremias servisse como paradigma, como modelo para a minha e para a sua vida. Será que alguém aqui chegou se lembrando das suas dificuldades, das suas lutas? Será que alguém aqui, essa noite, passou pensativo, acordou abatido e pensando: Senhor, dentro de algumas horas, vivenciarei um novo ano, mas os problemas, a doença, os boletos, os compromissos, eles continuam. Jeremias estabelece isso como um paradigma e um modelo, para que nós vivamos de um modo diferente. Quem é a sua esperança? Em quem você tem colocado a sua esperança? Você já parou para pensar qual deve ser a esperança do cristão? Algumas pessoas colocam a sua esperança em um novo líder, em um novo governante político, quem sabe. Outros colocam a esperança em, quem sabe, um novo emprego, uma nova promoção, um relacionamento. E, queridos, não há nada de errado nisso, de termos isso como pontos que fazem parte da minha e da sua vida aqui nesse mundo. Mas a maior esperança que eu e você devemos ter, ela não está nesse mundo, ela está nos céus. E aqueles que frequentam aqui a nossa comunidade, ao longo desses 3 anos em que eu tenho tido a honra e o privilégio de servir aqui com vocês, vocês já perceberam que quando eu falo disso, eu não procuro dizer o que eu penso, mas é aquilo que a Bíblia nos apresenta. Se você quiser acompanhar a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1, perceba o que o texto bíblico diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Perceba o que Paulo diz aqui. Ele diz: olha, eu sou o apóstolo de Cristo Jesus, eu fui mandado por Deus o Pai, que é o nosso Salvador. E eu também prego e trago a mensagem a vocês, em nome de Cristo Jesus, a nossa esperança. A palavra de Deus me convida e te convida a fazer de Jesus Cristo, de Deus, a nossa esperança. Queridos, perceba, a esperança bíblica não nasce na negação da dor, mas da lembrança de quem Deus é no meio dela. Jeremias entendeu isso plenamente, que independente das circunstâncias e do que acontecia ao seu entorno, não seriam os problemas, não seriam as dificuldades que ditariam a sua vida, mas a presença de Deus na sua vida. É por isso que, inspirado por Deus, o evangelista Mateus diz: vai nascer um filho, um menino, seu nome vai ser Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Um Deus que caminha comigo e com você quando tudo está bem, mas esse mesmo Deus caminha comigo e com você quando nós nos lembramos das nossas aflições e desafios. Jeremias olhou e pensou: Senhor, eu prego por 40 anos e nada acontece. Mas num momento ele diz: Senhor, traz à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Queridos, Jeremias tinha muitos motivos para se queixar e deixar de pregar, mas ele escolheu prosseguir. Escolhas. Quais têm sido as minhas e as suas escolhas? Escolhemos abandonar ou escolhemos prosseguir? O que eu e você escolhemos lembrar determina se a dor será prisão ou passagem.
Se Jeremias tivesse escolhido fazer da dor a sua prisão, ele teria abandonado o chamado de Deus. E ele não prosseguiria pregando, apresentando ao povo não somente uma mensagem de convite ao arrependimento, mas também uma mensagem de esperança que Deus tinha dito, que ele iria congregar e reunir o seu povo novamente. Queridos, biblicamente, esperança não é esquecer o que aconteceu, mas é lembrarmos que Deus continua sendo Deus na minha e na sua vida. Eu quero encerrar relembrando os versos de 22 a 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Jeremias afirma: grande, Senhor, é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, eu esperarei nele. Nesses 3 versos tão conhecidos, Jeremias nos apresenta 3 verdades fundamentais e fáceis de serem entendidas. As misericórdias de Deus, elas não cessam, elas não têm fim. A minha e a sua vida têm fim e cessam. O salmista diz: elas chegam a 70, 80 anos, o resto é cansaço e enfado. Os recursos que eu e você temos, por maiores que sejam a quantia e o volume, eles vão e hão de cessar em um momento, em um dia. Mesmo que eu e você, quando Cristo voltar, tenhamos a conta cheia de dinheiro, isso não terá valor algum. Os meus e os seus relacionamentos vão cessar em algum momento. Mas a Bíblia diz: Anderson, entenda, filho, você não é destruído, porque as misericórdias de Deus, elas não cessam. A expressão no hebraico é hesed, é o amor da lealdade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia para com você, ela não cessa. É por isso, filho, que nessa manhã, quando você abriu os olhos, e talvez embora você não tenha se ajoelhado para agradecer, e você talvez sequer nem tenha voltado o seu pensamento para mim, eu não te destruí, porque eu sou um Deus misericordioso, compassivo e que te amo. Foi por você que eu enviei o meu filho para verter o sangue na cruz do Calvário. Independente da sua resposta ao meu amor, eu demonstro misericórdia, eu demonstro bondade, eu demonstro graça para com você. E Anderson, não se preocupe. Se você não me amar, filho, eu continuo sendo misericordioso e gracioso. Sabe por quê? Eu sou Deus. No versículo 23, ele diz: Anderson, a minha fidelidade não falha. É por isso que Jeremias exclama: grande, Senhor, é a tua fidelidade. Nós somos infiéis. Judá, o povo de Israel, foi infiel a Deus, mas Deus permanece sempre fiel. No versículo 24 ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. É interessante, queridos, que no Salmo 73, versículo 26, Asaf vai dizer a mesma coisa. E recentemente, no sermão intitulado Onde Encontrar Respostas, nós estudamos sobre esse salmo. E no Salmo 73, 26, Asaf diz: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança, a minha porção para sempre. Esse homem também que enfrentou o sofrimento, que invejou os homens e a riqueza dos homens desse mundo, assim como Jeremias, que enfrentava o sofrimento, a dor e a luta, e ver o povo não aceitando o convite de Deus, ele diz para Deus: Senhor, independente do que aconteça, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, e no Senhor é que eu vou esperar. Sabe, queridos, quando nós lemos e estudamos o livro de Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias, nós percebemos que Jeremias viu a cidade e o templo serem destruídos, mas ele entendeu que quando tudo nos é tirado, nós descobrimos se Deus era um recurso ou a nossa esperança. O Léo usou a expressão: Deus não é um
posto, não é um ponto de atendimento. Muitas vezes nós nos valemos do nosso relacionamento com Deus como tendo em Deus uma grande fonte de recurso. Aquele que pode me dar, me conceder, aquele que pode fazer, Ele pode, porque Ele é todo poderoso. Mas essa não é a perspectiva correta de nos relacionarmos com Deus. Na vida de Jeremias nós entendemos claramente quem era Deus para ele. Deus não era recurso, pelo contrário, Deus era a esperança dele. Mas a grande pergunta que precisamos fazer: quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Recurso ou esperança? Além de ver o templo e a cidade destruídos, Jeremias viu a nação de Judá se perder. Mas ele compreendeu que quando Deus é tudo o que resta, descobrimos que Ele sempre foi suficiente. Talvez nós estejamos buscando coisas, respostas em lugares que não deveríamos, quando temos ao nosso lado aquele que nos basta, aquele que é suficiente. O versículo 24, querido, nos ensina que quando Deus é a minha e a sua porção, quando fazemos de Deus a nossa herança, a esperança deixa de depender das circunstâncias, porque Deus está o quê? Ao nosso lado. Em 2026, o ano novo, ele não começa com garantias. Ele começa com uma decisão. Onde ancorar a esperança? Você tem garantia e você tem certeza? Alguém aqui tem certeza que vai passar o ano de 2026 vivo? Pastor, eu garanto que quando chegar 31 de dezembro de 2026, eu estarei aqui vivo para poder louvar ao Senhor. Alguém aqui tem essa garantia? A palavra de Deus diz em Tiago: Anderson, não diga que você vai para esse ou aquele lugar, que você vai negociar, que você vai fazer. Anderson, pelo contrário, diga: se o Senhor quiser e Ele permitir, eu farei isso ou aquilo. Eu não estou falando do que eu acho, eu estou falando do que a palavra de Deus me diz e te diz. Ela diz: Anderson, os planos que você tem, filho, os projetos que você estabeleceu para 2026, coloque-os na mão de Deus e diga: Senhor, se o Senhor permitir que isso se realize. Repito, 2026 não começa com garantias, mas ele começa com uma decisão. Onde é que eu e você vamos ancorar a nossa esperança? Qual é a sua decisão? Talvez até aqui você tenha posto a sua esperança em homens. Talvez até aqui você tenha posto a sua esperança em recursos. Talvez até aqui você tenha posto a sua esperança em relacionamentos. Talvez até aqui você tenha posto a sua esperança em influência. Mas o convite de Deus para nós é de que nós coloquemos a nossa esperança em Jesus Cristo. A história de Jeremias nos mostra que a esperança começa quando paramos de perguntar por quê e escolhemos nos lembrar de quem Deus é. Jeremias tinha tudo para se concentrar nos problemas, mas ele disse: Senhor, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Queridos, que em 2026 nós entendamos que o convite não é para prometer mais, mas é para confiar melhor, é para confiar nele, é para fazer de Cristo a nossa esperança. Creia, a esperança bíblica não promete que tudo dará certo, mas garante que Deus permanecerá fiel ao meu lado e ao seu lado, a todo instante e momento, independente do que aconteça. Quantas pessoas foram abandonadas ao longo de 2025, porque alguma coisa saiu fora do eixo? Quantas pessoas foram abandonadas, porque as expectativas não foram atendidas pelo outro? Já parou para pensar? Se eu e você não atendêssemos às expectativas do eterno? Ah, queridos,
nós seríamos destruídos. Mas é aí que vem a misericórdia, a graça, a bondade, que se renova toda manhã. Em 2026, o convite não é para negar a dor, não é também para forçar o otimismo, mas é para fazer de Deus a porção entre o fim e o começo, ou entre o começo e o fim desse novo ano que Deus coloca diante de nós. Entenda, queridos, recomeçar na Bíblia não é mudar o calendário, mas é confiar que a fidelidade e a misericórdia de Deus, elas se renovam a cada manhã. Esse é o convite que Deus nos faz. Filho, a vida segue. Como dizem por aí, o jogo continua. Mas o meu convite é para que você faça de mim a sua esperança. Para que você continue avançando e crendo de que eu permaneço fiel e misericordioso para com você. Eu não sei como você terminou 2025. Mas quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a história de Jeremias e de tantos outros, eu entendo e constato de que Jeremias entendeu que a esperança era a única fonte de sustento na sua vida. Que Jesus Cristo, sendo a sua esperança, era a única fonte de sustento. Jeremias compreendeu que nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Jeremias compreendeu que não havia problemas que pudessem o impedir de perceber e ver a mão de Deus o ajudando, o sustentando. Jeremias compreendeu, queridos, que Deus, que em Jesus Cristo nós podemos encontrar um caminho, podemos receber de Deus a restauração. O que Deus quer operar na minha vida e na sua vida é um milagre de transformação, para que nós tenhamos um 2026 diferente, na presença dEle, guiado por Ele, para que nós compreendamos e vivamos de fato e de verdade as misericórdias dEle, que se renovam a cada manhã. Que eu e você possamos fazer de Cristo Jesus a nossa esperança.